Perfeito. Agora tem aí um suposto, né, desvio de verbas públicas por parte da secretaria. O senhor é da pacificação e chegou para acalmar os ânimos? A gente pode definir o senhor dessa forma? Sim, na verdade, o que eu posso falar para você? Nós estamos vivendo em um ano realmente muito duro, muito difícil, em que tudo se agrava, né? Você olhou sem querer torto, já virou inimigo político, e então todo o ambiente ele está contaminado pelo processo eleitoral, né? E, como eu falei anteriormente, você tem aí que respeitar os adversários, você tem que respeitar as pessoas que estão, inclusive, se opondo a uma reeleição do prefeito Davi. E eu posso dizer para você que o meu perfil dentro desse processo ele é realmente muito pacificador. Eu não acredito, por exemplo, na estratégia eleitoral que se usa, e eu acho uma estratégia arcaica, que se chama de plano B, que é aquele negócio de você estar atacando o adversário. Eu sou especialista em promoção da imagem. Eu gosto a minha estratégia é o de realmente fazer com que a imagem do agente público ela seja potencializada, porque a energia que eu uso para atacar adversário é a mesma energia que eu tenho, inclusive, para potencializá-lo. Então, assim, todos os projetos que eu fiz parte, eles sempre foram de reconstrução de imagem, né? E o prefeito Davi tinha tem toda uma estrutura de trabalho, enfim, várias obras. Vamos lá, ele é responsável por uma entrega histórica. Manaus vivia lutando, existiam manifestações todos os anos dos estudantes pedindo a gratuidade no transporte público. Uhum. E os anos passaram diversos políticos, passaram diversas pessoas, inclusive alguns dos adversários nossos, tiveram essa oportunidade de fazer e não fizeram. E foi nessa gestão que isso foi feito. Você lembra que havia uma reclamação muito grande sobre os buracos no Distrito Industrial, que ninguém sabia quem era a competência, se era do governo federal, se era do estado, e todo mundo jogando para um lado e para o outro. No primeiro ano ali de gestão, se eu não estou enganado, a administração já foi lá e resolveu. E o distrito hoje, ali, em sua grande maioria, é um tapete, porque isso daí se desgasta, mas é um tapete, diminuiu os prejuízos do distrito. E aí você vai ver o enfrentamento da pandemia, que foi um ano perdido para todo mundo, no Brasil inteiro, em todos os lugares. Isso meio que roubou uma oportunidade para as gestões poderem trabalhar, mas Manaus, de um desastre, acabou se transformando numa referência nacional nesse sentido. Isso permitiu, inclusive, que com essa coisa de, não, a gente não pode mais ser pego de surpresa, porque assim, o Amazonas e Manaus descobriu que a sua estrutura de saúde era precária. Na hora que nós mais precisamos, faltou. Nós perdemos pessoas que nós amávamos. Não só pela questão da pandemia, mas porque realmente faltou estrutura. Então a gente saiu, por exemplo, de uma cobertura básica, e falando especificamente do município, porque o município ele tem uma competência básica realmente, o estado que são os hospitais, 28 de agosto, né, esses mais elevados, média e alta complexidade. Então você sai de uma cobertura de aproximadamente 40% para 80%, mais de 80% de cobertura na saúde. Então isso é um grande avanço que nós tivemos durante esse período aí. Nós vamos ver a própria ROMU, a própria Guarda. Nós não tínhamos uma Secretaria de Segurança. Hoje Manaus tem uma Secretaria de Segurança que está, inclusive, frustrando assalto nos ônibus, né? A quantidade de ônibus que existem hoje com ar-condicionado na cidade passa de 40%, e é a maior frota a nível de Brasil com ônibus com ar-condicionado, e a segunda maior frota é em Brasília, que tem 18%, se eu não me engano, desses ônibus com ar-condicionado. Então, isso é só para pontuar aí algumas dos avanços que houveram, de algumas questões que houveram durante esse período aí, que vão ficar muito claros durante esse período eleitoral e que precisam ser defendidos. Não fosse realmente essa movimentação ousada de mostrar, olha, não é que não dava para fazer, porque faltava vontade política para o fazer. Outro dado que eu te dou é relacionado a creches. Durante 16 anos, Manaus criou 5.100 vagas mais ou menos em creche. Em 2 anos e meio de gestão, isso foi para 10.200 vagas, só nessa gestão, que demorou 16 anos para poder fazer. Em 2 anos e meio, mais ou menos, essa gestão fez, ampliando para mais 5.000 vagas, aí duplicou essa quantidade de vagas de creche. Perfeito. Bom, o senhor